Olá, sou o pastor Sérgio Lopes, presidente, fundador do Ministério Palavra da Vida e do site Palavra da Vida. Família, nome e data e lugar de nascimento ninguém escolhe. Eu nasci em Guaratinguetá no ano de 1957, no Hospital Frei Galvão. Quero que você abra a Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 8. Diz assim: Não vos assombreis e nem temai. Desde então não o anunciei e predisse. Vós sois minha testemunha. Há outro Deus fora de mim e não há rocha que eu não conheça. Abra também Isaías 42, no versículo 8. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória à imagem de escultura. Não darei a minha glória a outros. Meus pais eram católicos. Meu pai não era praticante. A minha mãe sim. Minha mãe praticava, quando possível estava, que ela trabalhava muito. Como nós morávamos próximos de Aparecida, da cidade de Aparecida, e a nossa casa ela ficava a uma distância de 7 a 8 quilômetros da igreja, da Basílica e da Igreja Velha. A minha mãe costumava fazer as novenas de quarta-feira, as novenas das 6. E ela levava eu e meus irmãos e a gente ia a pé. Saímos de casa às 4 horas da manhã e voltávamos a pé também. A minha casa, a nossa casa, ela tinha uma área. Quando a gente entrava assim na área, dava uns 4 metros. Quando entrava já saía na porta da sala, já dava na entrada da porta da sala. Em cima da porta da sala, de frente para a rua, tinha um altar. E esse altar ele tinha algumas imagens. Eu não lembro assim todas as imagens que tinha, mas algumas delas eu lembro. Tinha Santo Antônio, tinha São Sebastião, aquele que fica preso numa árvore, que está espetado por uma flecha. Tinha também Santa Luzia e tinha Santa Aparecida. Santa Luzia ela era a preferida da minha mãe, porque o nome da minha mãe era Luzia. Ela acreditava que esse nome tinha sido dado pela mãe dela, uma homenagem que a mãe dela tinha feito a essa santa. O tempo passou, quando eu estava já com 15 anos, já adolescente, eu fui nadar com 3 colegas meus, num lugar próximo da Dutra, chamado Clube dos 500. Tem uma lagoa lá e nós fomos nadar lá. E eu não sabia nadar. Os 3 que estavam comigo lá, os meninos que estavam comigo, eles sabiam nadar. E quando a gente começou a nadar, a brincar naquela lagoa, eles foram mais para o fundo e me chamaram, disseram: olha, aqui não dá, aqui dá pé, pode vir sossegado. E quando eu fui, não dava pé. Eu comecei a me afogar. E eu afundei naquelas águas. Quando eu levantei, quando eu subi de volta à água, eles estavam próximos de mim, os 3. E um deles estava com a mão estendida para mim. E eu afogando, estendi a mão para ele. Ele tirou a mão. E os 3, e um deles olhou para mim e falou: ele está brincando. E foram embora, rindo. E deixaram eu. Eu afundei de novo. Afundei de novo. E afundei, e quando já não tinha mais força, quando já estava com o pulmão já cheio de água, quando já estava desistindo de viver, eu escutei uma voz lá no fundo das águas, que dizia para mim assim: bate a mão e bate o pé. Mas, olha a minha situação, eu senti que aquela voz
uma mão forte me pegou e me tirou das águas. Eu não lembro de nada, eu só lembro dessa mão quando ela me pegou e não lembro mais de nada. Quando eu lembro, eu estava lá na margem, deitado, e os três estavam me chacoalhando e dizendo para mim assim: pode parar de nadar. Você já está na margem. Eles disseram que eu saí nadando como um peixe. Como um peixe, na rapidez de um peixe, a ponto de que eu cheguei na areia, na margem daquele lago, eu ainda continuava, segundo eles, eu continuava batendo a mão e batendo o pé como se estivesse na água. E quando eu saí daquele transe, né, que eu voltei a respirar, porque aquilo ali foi um milagre na minha vida, quando eu voltei a respirar, eu falei: não. Até então, eu não tinha assim uma fé na santa. Eu não tinha uma fé na imagem de Aparecida nem nada. Mas naquele momento eu falei: Nossa Senhora, foi que me ajudou, foi isso que eu falei, eu tomei posse daquilo como se ela fosse minha senhora. Como se eu fosse servo dela. E eu comecei a falar: não, foi ela que me ajudou. Foi ela que me tirou lá das águas, foi a mão dela que me tirou de lá. E eu comecei a testemunhar aquilo. Comecei a contar para todo mundo, aonde eu ia, aonde eu passava, eu falava que Nossa Senhora da Aparecida, eu falava: Nossa Senhora da Aparecida me tirou, ela tinha virado, eu tinha tomado posse dela. Eu tinha tomado posse. Virei uma testemunha dela. Comprei uma santinha pequenininha, enfiei no bolso, virei um defensor dela. Se alguém falasse mal dela, arrumava briga comigo. Eu acreditava que eu era um protegido dela. E nessa época eu não era muito religioso, acabei virando religioso, comecei a participar de procissão, de terço, de missa do galo, comecei a tomar hóstia, participava até de velório. Eu fiquei tão religioso, não é tão religioso, que eu quis ser padre. Eu fui várias vezes lá em Aparecida, naquela cidade lá, na entrada da cidade, saindo de Guará para Aparecida, na entrada da cidade tem um colégio de padres. Eu fui várias vezes lá, falei com os padres lá, tentei fazer um seminário, tentei ser padre, não consegui. Tentei falar com o arcebispo também, não consegui. O tempo passou, e os anos eram os anos 70. E os anos 70 foi uma década cheia de novidade. E em 1977 eu conheci que é minha esposa hoje, Lucília. Eu comecei a namorar ela. E ela assistia uns cultos numa igreja que ficava ali na rua Frei Galvão, na rua Visconde, próxima à rodoviária de Guaratinguetá. E essa igreja era uma igreja do Evangelho Quadrangular. E a igreja do Evangelho Quadrangular era recém-chegada na cidade. E ela tinha vindo através de uma obra chamada Missões, uma obra missionária. A minha namorada, ela gostava dos cultos, e eu gostava de namorar. Então ela ia para os cultos e eu ia junto com ela, porque quando terminava o culto a gente saía para namorar. E durante o culto, como era um culto de missões, tinha apelo. Todos os cultos eles falavam: quer aceitar Jesus, oferecia Jesus. E eu segurava a minha santinha na mão, lá no bolso, e falava comigo mesmo: eu não posso aceitar. Eu não posso deixar minha santinha. Eu falava com ela: minha santinha, eu não vou te deixar. Eu não vou te largar, não vou largar quem me protegeu. Eu não vou largar quem cuida de mim. Eu pensava comigo: eu não vou trocar ela, porque ela cuida de mim. Ela me tirou das águas, ela me salvou, eu não vou trocar. Mas os anos passaram. E em 1978 não teve jeito. Eu aceitei Jesus. E no dia que eu aceitei Jesus, que eu levei a minha namorada para casa, quando eu cheguei em casa, me deu um vazio. Não existia depressão, não se falava em depressão na época, mas acho que foi isso que eu comecei a sentir. Veio em mim uma angústia, uma tristeza muito grande bateu no meu coração.
Eu comecei a me sentir como um traíra. Eu comecei a me sentir como aquele que tinha traído aquela que tinha me protegido todo aquele tempo. Aquela que tinha me tirado das águas. Aquela que me intercedia. Aquela que eu dava glória. Aquela que eu honrava. Aquela que eu testemunhava. Aquela que eu adorava. Eu senti que eu estava traindo ela. E veio um terror, bateu sobre minha vida um terror, um medo, um pavor. E eu ficava pensando, e se eu tiver que enfrentar a morte de novo? Quem vai me ajudar? Quem vai interceder por mim? Quem vai me socorrer? Pensei desta maneira e durante 3 dias. Eu já não aguentava mais com aquele sofrimento, eu peguei e clamei ao Senhor. Falei, Senhor, se eu fiz errado em sair da minha fé, da minha religião, em trocar aquela que eu adorava, que eu servia, Senhor, se eu fiz errado, mostra para mim, mostra para mim. Eu quero conhecer. Eu quero ter o conhecimento. E naquela mesma noite, aquela voz que falou comigo no fundo das águas, cuja mão forte me tirou das águas, disse para mim assim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E no dia seguinte, que eu levantei, eu pensei comigo, não é para mim ler um capítulo, não é para mim ler um versículo, é para mim ler toda a Bíblia. Porque eu entendi que aquilo que eu precisava, a revelação que tinha para mim, aquilo que eu precisava entender, estava na Bíblia. Só que eu tinha que ler. Eu tinha que ler para encontrar o texto onde Deus ia falar comigo. E eu li a Bíblia naquele ano, eu li a Bíblia em 1 ano, li a Bíblia toda em 1 ano. E alguns textos marcaram muito a minha vida. Quando eu cheguei numa parte onde Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz o texto que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu comecei a entender que a vida de oração daquele homem colocou aquele homem no poder, no governo daquela terra. E seguindo mais texto, vi que Davi ele orava de manhã, de tarde, de noite, e diz o texto no Salmo 119, diz o texto que Davi ele levantava até de madrugada. 119, 164 ou 64, alguma coisa, não me lembro, mas ele levantava de madrugada para adorar. E eu pensei comigo, falei, esse homem é um homem de oração, por isso ele reina, por isso ele é rei. Eu entendi que a vida de oração era importante, mas não era aquilo que eu buscava naquele momento. Durante o tempo que eu fui lendo a Bíblia, alguns versículos foram passando, mas não abriu o meu entendimento, mas de repente, em algumas passagens, o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento. Um texto que abriu o meu entendimento está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Quando Paulo chega a Atenas, ele vê as imagens nos altares. E na sua pregação, por meio daquele povo, daquela gente sábia, Paulo fala para eles que eles fizeram as imagens porque acreditavam que aquilo ali era um Deus e podia ajudá-los. E Paulo fala que as imagens não poderiam ajudá-los, porque no 29, no 17 e 29, Paulo fala que o homem fez a imagem. Que a imagem foi feita pelo homem. Em Isaías, no capítulo 40, capítulo 40, no versículo 13, deixa eu ver aqui, Isaías 40, 18, e 19, 40, 18, do 18 ao 20, o texto de Isaías 40, do 18 aos 20, ela fala que o rico, ele pega o seu tesouro, o ouro, a prata, e dá para o artífice, para o artista, para aquele que faz a imagem, fazer uma imagem. Mas o pobre que não tem dinheiro,
ele vem, vai ao artesão, a alguém que trabalha com arte também, e leva a madeira. E pede para ele fazer uma imagem para ele adorar. No livro de Juízes, no capítulo 17, fala de uma família onde um filho levou o ouro, a prata, o tesouro da mãe, e a mãe amaldiçoou. Ele, sem saber, a mãe amaldiçoou quem tinha roubado, e o filho foi e devolveu, e era o filho. Para quebrar a maldição, o que eles fazem? Pegam aquele ouro, aquela prata e levam para o artífice. Para aquele que trabalha com a arte, de fazer imagem, fazer uma imagem para eles adorar. Eu entendi o quê? Que a imagem, ela é feita pela mão do homem. E eu entendi que num certo tempo na história, um homem fez uma imagem. Nessa mesma história, mas sim num outro tempo, um outro homem jogou essa imagem na água. Passado muito tempo, num futuro distante, nessa mesma história, alguns homens tiraram a imagem da água. Se a imagem foi feita pela mão do homem, foi jogada nas águas pela mão do homem, e foi tirada das águas pela mão do homem, certamente ela não poderia ter me tirado das águas. Só um outro homem poderia ter me tirado das águas. Só um outro homem poderia ter me tirado daquele lugar do inferno, daquele lugar de morte. Só um outro homem. Um homem que tinha sido morto, mas que estava vivo. Um homem que tem a chave da morte e do inferno. Em Apocalipse, no 1,18, Jesus diz: eu sou o que vivo e que fui morto. Eu sou o que fui morto, mas estou vivo. Tenho a chave da morte e do inferno. Jesus me tirou das águas. E o texto e o Espírito Santo me levou num outro texto, aonde o apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, Paulo diz: dizendo-se sábios, se tornaram loucos, trocaram a glória incorruptível de Deus por imagens de homens corruptíveis. Paulo diz que eram loucos. Loucos que trocaram a glória de Deus por imagem. Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo. Vamos entender porque Paulo chama de louco. Os mandamentos do Senhor, ele fala, o primeiro mandamento, ele fala: não terá outros deuses diante de mim. Mas ele diz assim: não fará para ti imagens esculpidas. Não fará. Quem fez a imagem? Alguém estava contra o mandamento de Deus. Deus disse para não fazer. Alguém fez a imagem. Paulo diz que é louco. Por que louco? Porque está contra o mandamento. Está contra o mandamento fazer a imagem. E o texto diz: não fará imagem esculpida de figura alguma que está no cima do céu. Por que fazem a imagem de Pedro, de Paulo, de João, de Maria? Porque acredita que estas pessoas estão no céu. Fazem imagens acreditando. Então, quem faz a imagem acreditando está rebelando contra Deus, porque diz para não fazer. É para não fazer a imagem. Nem daqueles que estão no céu. Se imaginaram que Paulo, que Pedro, que João, que Maria está no céu e fazem a imagem dela, é louco. É louco. E diz: não se curvará, não se dobrará, não se prostrará, não prestará reverência a estas imagens. Quem faz isso é louco. Eu entendi que eu era louco. Eu entendi que eu era louco. Eu estava errado
achando que estava certo. Eu estava servindo a mentira, achando que estava na verdade. Achando que estava na verdade. E Deus mostrou para mim que Paulo servia a Deus erradamente. Achava que estava certo. Mas um dia, caminho da estrada de Damasco, Paulo encontra o Senhor Jesus. Se converte naquela caminhada. E uma palavra do Senhor começa a cumprir na sua vida. A palavra que o Senhor tinha dado aos seus apóstolos, aos discípulos, no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, a parte B do versículo diz: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Paulo volta para Jerusalém e vai pregar em Jerusalém. Lá os judeus armam cilada para ele. Em Atos, no capítulo 22, ele falando, dando o seu testemunho no seu julgamento em Cesareia, em Jerusalém, Paulo fala que Jesus apareceu para ele e o tirou, e o mandou sair, dizendo: saia, porque não vão aceitar o teu testemunho. Muitos anos se passaram, Paulo estava em Corinto, tendo grandes problemas para pregar o evangelho lá, porque a sabedoria do grego dizia para ele que aquilo que ele falava era loucura. E Paulo, confrontando com isso, pregando algo que os sábios apontavam como loucura, Paulo começa a desanimar. Sendo perseguido pelos judeus que queriam matar, ele também começa a ter medo. Mas Jesus aparece para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 9 e 10. Jesus fala para ele: Paulo, não temas. Fala, Paulo, não te cala. Eu tenho muito povo nesta cidade e ninguém vai te lançar mão para te fazer mal. Passado-se muito tempo, já no final da sua terceira viagem, Paulo volta para Jerusalém para passar o Pentecoste, e Paulo é preso. Sabendo que ia morrer em Jerusalém, era o que Paulo imaginava, que os judeus iam matar ele, porque Jerusalém matava profetas. Jesus morreu em Jerusalém. Profetas morreram em Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. 23, 37. Paulo achando que ia morrer, Jesus aparece para ele e fala: Paulo, fica tranquilo, você não vai morrer em Jerusalém. Jerusalém é lugar para você testemunhar. Então vai testemunhar em Jerusalém e vai testemunhar em Roma. Eu entendi que o Senhor que era com Paulo era Ele que estava comigo. Foi Ele que me tirou das águas. Era Ele. Senhor Jesus. O mesmo que estava com Paulo era o que estava comigo. E naquele ano, 1979, eu casei. Em 1980 eu passei pelas águas, na mesma igreja, pelo batismo das águas. Os anos 80 foi um ano muito difícil. Eu estava oscilante, os 3 primeiros anos de 80 eu fiquei oscilando no Evangelho. E o tempo era difícil, tinha muito desemprego, não havia serviço, não havia nada. E para mim estava pior ainda, porque a porta estava fechada para mim. E foi nesse tempo que meu cunhado, que morava num bairro aqui em Guaratinguetá, um bairro chamado Tamandaré, teve um problema com o vizinho. Ele morava com o vizinho e a casa era separada por uma cerca. O quintal era separado por uma cerca e a porta da cozinha ficava no fundo. E esse vizinho era um criminoso, era um bandido, ele com a mulher dele eram gente perigosas. E eles atravessavam a cerca e entravam dentro da cozinha dele, mexiam nas coisas, e ele, temendo pela sua mulher e pelos seus filhos, resolveu mudar. A casa era do meu sogro. O meu sogro perguntou para mim se eu queria ir morar lá. Eu, com uma filha pequena, fui para lá. Minha esposa e minha filhinha pequena. Chegando lá, no primeiro dia, esse casal já foi parar na nossa cozinha para nos intimidar. Pegando açúcar, pegando as coisas. Aí eu me lembrei. A minha esposa já orava um pouco e eu me lembrei e falei assim:
A oração. A oração fez de Daniel um governador. Fez de Davi um rei. Vou orar e ver o que acontece. Vamos orar. Começamos a orar, 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 botamos o joelho no chão, eu e a minha esposa. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, e nós não desistimos em oração. E algumas semanas depois, de repente, a polícia aparece na casa daquele rapaz. Leva ele e a mulher presa. Os filhos que eram pequenos foram levados com a tia, foram embora. Mas nós sabíamos que ele ia voltar. Ele não tinha cometido crime nenhum, era um criminoso, mas não estava sendo procurado, e alguma coisa ele tinha feito, a polícia tinha levado ele. Mas ele ia voltar. Ele e a mulher iam voltar. E começamos a orar, orar, orar. E antes que ele voltasse, uns 3 dias depois que ele tinha ido preso, estamos na janela, eu e a minha esposa, a nossa casa ficava num alto, na descida, era uma subida de uma rua, e eu olho por aquela janela e vejo ali 10 a 12 garotos na faixa aí de 10 anos, 12 anos, 13 anos, vieram tudo junto, brincando, bagunçando, falando, gritando, e entraram por dentro daquela casa daquele homem e jogou a casa no chão, derrubou a casa, quebraram tudo. E não demorou muito, ele saiu da cadeia. Quando ele voltou para lá, ele não tinha uma casa, foi embora. Ele, a esposa foram embora. E aí eu entendi por que a oração falou comigo muito quando eu li a Bíblia. Eu tinha entendido, a oração era o segredo. Ela está na presença de Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós, quando nós não sabemos como pedir. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E eu comecei a orar, mesmo não sabendo como pedir, comecei a orar, orar, orar. E saía para procurar um emprego. Um dia eu saí para um lugar onde não tinha nem condições nenhuma de emprego. E passei e levei a Bíblia debaixo do braço. Fui com a Bíblia. Fui pedir emprego, levei a Bíblia. Passei nessa loja, numa loja de material de construção. E falei para o dono estava sentado lá. Falei para ele, ô meu senhor, sou casado, tenho uma filha, tal assim. E eu estou precisando de emprego. Estou precisando de emprego. Ele olhou para mim, eu acredito que esse homem ele era turco, de alguma região de lá do Oriente mesmo. Ele falou para mim, por que você não pede para esse Deus que está na Bíblia aí, o serviço para você? Por que você não pede para ele dar emprego para você? Eu falei para ele, eu pedi. Mas ele mandou vir aqui falar com o senhor. O homem achou engraçado eu ter falado aquilo daquela forma. Me deu um emprego. Me arrumou um emprego, me trabalhar num sítio dele, ele estava construindo um sítio, eu fui trabalhar lá de servente. E foi um tempo muito bom, porque era um sítio, tinha de tudo. Lá tinha cebola, cebolinha verde, tinha laranja, tinha batata, tinha cenoura, tinha mandioca. E todo final de semana ele me dava um saco de verdura e eu levava para casa e me pagava por semana. Eu passava no mercado, fazia compra e a feira eu levava de lá. E ali durou acho que uns 6 meses aquele serviço, eu pensando que ia ser mandado embora. Eu pensando que ia acabar o serviço e ser mandado embora. Ele falou, acabou o serviço, mas ele me arrumou um serviço com outro amigo dele. E eu fui trabalhar num outro bairro, era uma construção, o homem estava construindo um sobrado, estava no começo. E a gente trabalhava ali o dia todo, e na hora do almoço eu pegava a minha marmitinha, tinha um campo de futebol próximo àquele lugar. Eu ia lá naquele campo de futebol para comer minha comida, e o campo de futebol ficava no meio do mato, não tinha casa por perto, e era um lugar meio escondido. E eu ficava ali, eu almoçava e eu começava a orar, e eu ficava cheio do Espírito Santo ali, e eu pulava, eu se alegrava naquele lugar sozinho. Depois do almoço o pessoal ia para os outros lugares dormir, mas eu ia ali almoçar e ia ali orar. Eu orava e o Senhor revigorava minhas forças. E eu ficava cheio do Espírito Santo ali naquele lugar, cheio da graça de Deus, de poder. E um certo tempo, já quando a obra já estava levantada, já estava próximo já de entrar no acabamento final, era uma sexta-feira e o pagamento era feito na sexta-feira. E eu orando ali, e o Senhor falou para mim, hoje você vai dizer para eles que você não vai voltar mais trabalhar. Que eu vou dar um outro emprego para você.
Eu voltei e falei para eles isso ali quando recebi, e eles falaram para mim, não, você não pode, pai, não tem emprego, você tem criança pequena, você vai passar necessidade. Eu falei, não, o senhor falou para mim que não é mais para mim trabalhar aqui. Pô, mas que o senhor falou, um deles lá falou, pô, você é maluco, rapaz, isso aí acontece. Deus não fala, não, Deus não está falando com você. Não, falou, comigo falou. Comigo ele fala. Ah, você que sabe, ele falou, vai passar necessidade. Eu era amigo meu, tinha um lá que era muito amigo meu, morava perto da minha casa. Falou, vai, você vai passar necessidade. Eu falei assim, não, fica tranquilo. Tá bom. Quando foi na segunda-feira, eu pego a bicicleta e saio para um lugar chamado Engenheiro Neiva, procurando serviço e tal. Passei por vários lugares, não tinha, porta de fábrica não tinha, e fui num lugar chamado, onde tinha um depósito da Coca-Cola. Eu chego ali naquele depósito, paro na porta ali, e não sai ninguém, tudo vazio, parecia que não tinha ninguém, alguns caminhões lá dentro, mas eram umas 9 da manhã. Eu estou indo embora quando daqui a pouco alguém me chama lá na porta. Ei, o senhor está querendo alguma coisa? Eu falei, estou querendo emprego. Ele falou, ó, tem um Alberto que é o chefe que vai lá falar com ele. E eu fui falar com o rapaz. Aí ele falou, não, estou precisando mesmo. Estou precisando de um ajudante. Aí ele perguntou para mim se tem carta. Eu falei, não, não tenho. Eu não tenho carta. Aí ele falou, então não tem jeito, rapaz, não pode. Porque aqui precisa de carta. Não tem jeito. Eu peguei, tudo bem, estou indo embora. Quando estou saindo, aquele mesmo porteiro me chama e falou, ó, o Alberto quer falar com você de novo. Eu fui lá falar com o Alberto, e o Alberto falou para mim, olha, eu não sei o que está dando no meu coração, eu não costumo fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Vou pegar você aqui. Traga os seus documentos para mim. E eu já estava com os documentos tudo pronto. Entreguei, só faltou mais algumas coisinhas. Na terça-feira eu arrumei. Na quarta-feira eu comecei a trabalhar e me jogaram num caminhão. E eu fui trabalhar justamente no bairro onde eu estava fazendo. Fui entregar bebida justamente no bairro onde eu estava fazendo aquela obra. Estava trabalhando lá naquela obra. E eu passei pendurado no caminhão junto com o motorista. Passei em frente à obra e falei para aqueles que estavam trabalhando lá em cima na obra, não falei que o meu Deus me honrava, não falei que o meu Deus me tinha preparado para mim um serviço, eis aqui. E eles se alegraram e deram risada. E o Senhor foi glorificado. Trabalhei um tempo nessa firma, na Coca-Cola, e tinha um motorista que trabalhava lá, e ele era muito próximo do gerente, da chefia lá. E ele era um devoto de Aparecida. Ninguém podia falar mal de Aparecido, que ele arrumava briga. E eu fui e dei o testemunho para ele do que Deus tinha feito na minha vida. Pensando que ele ia se alegrar, pensando que ele ia se converter, pensando que ele ia gostar do meu testemunho. O que ele fez? Ele foi e armou uma cilada para mim junto com a chefia lá e mandaram embora. Mas eu peguei um dinheiro muito bom. Eu peguei uma indenização muito boa. E fui e dei o dízimo na igreja. O missionário que estava lá, que nessa época era missionário, me elogiou demais. Falou bem de mim no culto, na pregação, na noite, falou que eu, um homem abençoado, me chamou de bênção, disso aqui. E aí eu fiquei desempregado. E comecei a viver um momento maravilhoso na minha vida. Porque eu procurava emprego, mas eu queria orar mais. Eu procurava emprego, eu queria ir para os montes, eu queria jejuar, eu queria evangelizar, eu queria ter uma comunhão maior com Deus. Eu comecei a me envolver totalmente com as coisas de Deus, com o evangelismo da igreja, com o trabalho da igreja, com visita, visitando pessoas, visitando irmãos, procurando levar as pessoas para a igreja, procurando convencer as pessoas a necessidade de servir ao Senhor. E eu passei e me juntei com alguns jovens. Eu lembro nessa época, fazendo a obra, evangelizando, pregando, procurando ser emprego, mas saindo e falando de Jesus, jejuando, indo para os montes orar, indo para os montes jejuar, passando os dias nas roças em jejum. E um dia eu estou à tarde orando em casa, e nesse tempo eu já tinha tido um menino já. Já estava com um menino, já o ano já era 1984, 1985. E um menino pequeno, e a menina pequena, e nesse dia eu não tinha nada. Nada. Gás eu não tinha.
Não tinha gás, não tinha fogareiro, não tinha como fazer um fogo, não tinha nada. E eu tinha um culto à tarde, eu falei, Senhor, não tem nada, tu sabe, mas eu vou para a tua igreja, vou largar a minha esposa, meus filhos aqui sem nada, mas vou para a tua igreja. Eu preciso do gás, mas vou para a igreja. E o culto começava às 3 horas, eu cheguei 2 e pouco, sento lá no último banco, não tinha ninguém, a igreja estava vazia, estava aberta. Sento no último banco, estou sentado ali, quando de repente na calçada eu escuto alguém fazer assim, psiu, psiu. Quando eu olhei era um irmão chamado irmão Almeida. E esse irmão ele trabalhava em São José dos Campos, numa firma lá, e ele tinha recebido o pagamento naquele dia. E ele disse que o Senhor falou para ele, quando ele estava recebendo o pagamento na fila para receber o pagamento lá, o Senhor falou para ele, o dízimo você vai dar para um servo meu que está lá passando necessidade. E aquele irmão veio e me chamou e falou, olha, é isso que aconteceu, Deus falou comigo que é para entregar para você. E o gás custava R$29, 29 cruzeiro cruzado na época. Cruzeiro, 1984, 85. Ele falou, me deu aquele dinheiro, o dinheiro era 29, era o dinheiro do gás. Não passou nem faltou, era o dinheiro do gás. E esse irmão Almeida, ele era uma benção, esse irmão, porque eu costumava falar que ele era aquela passagem que Jesus falou, ele era um homem espiritual, que Jesus comparou como o vento, porque ninguém sabia de onde ele vinha nem para onde ele ia. Você falava, vou numa casa evangelizar, ele evangelizava sozinho, quando você chegava naquela casa ele já estava lá. Ele chegava primeiro que você em qualquer lugar, e aquele irmão parece que ele era arrebatado como o Filipe, que estava fazendo uma obra e de repente foi arrebatado para um outro lugar pelo Espírito Santo. Esse irmão era assim. E era um tempo muito maravilhoso que eu fiz um jejum junto com esses jovens. Eu fiz um jejum de 3 dias e eu sem comer, sem beber água, sem nada durante 3 dias. No terceiro dia eu já estava em jejum ainda, quando esse jovem passou e me convidaram para ir, foram na minha casa e me convidaram para evangelizar. E fomos evangelizando. E chegamos num bairro em Guaratinguetá, próximo da estrada de Lorena. E o vô desse rapaz morava lá, e o vô dele estava em estado terminal, no câncer. E ele falou, vamos passar na casa do meu avô, vamos almoçar lá, e fomos lá. Eu não sabia. Aí eu vi o vô dele naquela situação, ele falou para mim, olha, o meu avô está com câncer, estado terminal, o médico falou para ele que é para ele ir colhendo uma florzinha por dia no jardim dele, ou seja, e vivendo cada dia. Falei, vamos orar por ele, eu estava em 3 dias de jejum. Eu botei a mão naquele homem, orei, entreguei o jejum naquela casa, e eu almocei lá, vamos embora. Um mês depois, aquele jovem, neto daquele homem, veio falar para mim com alegria, falando, meu avô começou a melhorar de repente, começou a recuperar de repente, e foi no médico, o médico pediu os exames de novo, e ele não tem mais nada. Eu falei, glória a Deus, aleluia. A manifestação do poder de Deus pelo jejum, pela oração. E nós continuamos, e eu continuei a fazer a obra, então o que aconteceu? O emprego não vinha, e eu evangelizava, orava, jejuava, pregando para o jovem, ensinando. De repente, o pastor da igreja começou a me atacar, dizendo que eu não podia fazer aquilo. Que eu não podia, que eu tinha que cuidar dos meus filhos, que eu tinha que cuidar da minha mulher, que eu estava cuidando só de evangelizar, de pregar disso, aquilo, deixando a minha família passar fome. Levantou-se uma grande perseguição contra mim na igreja. Eu saí da igreja, deixei a minha esposa e meus filhos, que eram 2, foram para a casa da minha sogra, e eu fui embora para São Vicente, para a casa de um irmão meu que morava lá, que mora lá até hoje em São Vicente. E esse irmão meu, ele arrumou para mim numa empresa de ônibus que chamava Santo São Vicente, essa empresa. E eu fui trabalhar numa linha que ligava São Vicente a Santos. E um certo dia eu trabalhando nessa linha de ônibus, chegamos num bairro que era um ponto final chamado bairro Jockey Club. Eu estava com um motorista, o nome dele era Leite. E nós paramos nessa praça, do outro lado da praça tinha um bar, e ele falou para mim, vai comprar mortadela e pão para nós fazer um lanche à noite. Nós não tinha janta, nós íamos fazer um lanche. E eu saio do ônibus pela frente, correndo, e era uma avenida grande. Veio um ônibus da empresa Breda.
E a avenida era uma avenida que dava alta velocidade, e o motorista ele vinha a uns 80 já. Quando eu saio da frente do ônibus, eu entro na frente do ônibus da Breda. E só escuto a freada, o barulho da freada. E o ônibus veio freando, 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 parou um palmo de mim. E o motorista daquele ônibus desceu e falou assim, alguma coisa você tem com Deus, porque eu não te vi. O motorista falou, eu não te vi. Eu não pisei no freio, o ônibus te viu. O ônibus pisou no freio, o ônibus parou. Eu falei, não foi o ônibus, foi o Senhor que parou o ônibus. Foi o Senhor que parou o ônibus. E o mesmo Deus que estava com Paulo, era o mesmo Deus que estava comigo e preparou para mim este livramento. Alguns anos se passaram e eu fui trabalhar numa outra empresa, uma empresa chamada Nordon. E essa empresa trabalhava com fosfóricos, que é um produto do gesso, e também de fumo, que é um produto preto, que é da borracha, que faz pneu. E esse lugar é feito por tubulações, as seções, os lugares de fazer os produtos são ligados por tubulações. E eu estava num andaime, trabalhando num andaime no dia, 30 metros de altura, num prédio, no andar de cima do prédio, o último andar, abaixo da parte superior ao teto. Eu estava no andaime, nesse andaime, esse era um andaime desses andaimes de ferro que é usado nas indústrias, que não tem proteção dos lados. Você sobe segurando neles e ali você fica. E a gente colocou uma madeira e eu estava em cima do andaime, o prédio era alto, e para baixo estava 30 metros de altura e não tinha parede, não tinha nada. O andaime estava aqui assim nesse andar e eu estava apertando uma chave junto com o Aguinaldo, que era um montador que estava comigo. E a gente estava apertando uma tubulação e eu estava com a chave, se não me engano, acho que era 2 polegadas. Eu estava com aquela chave no parafuso e na beira do andaime, lá embaixo, era 30 metros de altura. E o Aguinaldo do outro lado do tubo, com a outra mão, também pegando na chave, soltando a tubulação. Quando de repente aquela chave, que estava na minha mão, era pesada, eu segurava com as 2 mãos nela e não tinha apoio nenhum, ela soltou e veio para cima de mim. Eu desequilibrei. E no momento que eu estava para cair daquele andaime, despencando 30 metros de altura, no meio de uma ferragem lá embaixo, eu senti que uma mão me puxou para cima. Era a mão do Aguinaldo. E o Aguinaldo falou assim, olha, quando eu estava apertando aqui, soltando o parafuso aqui, uma voz falou para mim, segura o cara, falou dessa forma, segura o cara que ele está morrendo. Ele falou, não pensei 2 vezes, com a mão segurei a tubulação, com a outra mão esquerda eu te puxei para cima. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Era Ele. Passado-se muito tempo, eu prestei um concurso na prefeitura de Cubatão, entrei na prefeitura de Cubatão. E uma certa vez eu trabalhava de lixeira, entrei de lixeira, comecei trabalhando no caminhão de lixo. E o sábado à tarde, caminhando, voltando para casa já do serviço. Entrei na Imigrantes, que ligava Cubatão, São Vicente. E eu vinha a pé. Eu pegava um ônibus, descia no bairro do Casqueiro e caminhava a pé até a Imigrante. E na Imigrante, desse bairro do Casqueiro, tinha um viaduto. Quando a gente sobe desse bairro, na Imigrante tem um viaduto. Passando o viaduto, você já está em São Vicente. E eu subo o viaduto. Quando eu estou descendo o viaduto, era um sábado, não havia carro, não havia movimento nenhum. Era um tempo fora de temporada, estava vazio a estrada. E eu vou descendo quando de repente 2 rapazes de moto vêm, já descendo, olhando para São Vicente, só via a pista. Olhando para Cubatão, só via a subida do viaduto. Não via ninguém, nem na subida do viaduto, nem da ponte, nem da estrada de São Vicente vindo. Quando esses 2 rapazes de moto me viram com a bolsa, vieram para cima, eles disseram para mim, você está numa atitude suspeita. Eu falei, suspeito por quê? Porque nós somos polícia. Queremos ver sua bolsa. Eu falei, não, vocês não estão fardados, vocês não vão ver nada. O cara falou, está desafiando, o cara pegou, arrancou uma arma, um deles arrancou uma arma. Eu falei, arrancou, então atira, veio na minha cabeça isso aí. O cara atirou. O cara deu 2 tiros, pá, pá.
Eu senti que estava, falei, estou morrendo, acho que essa é a morte, foi isso que aconteceu. Só que não aconteceu nada. O cara falou pro outro assim, falou, eu não acredito, eu errei. Eu não acredito, eu errei, dei 2 tiros, eu errei, ele deu 2 pipocas, errou. Ele errou. Aí um outro falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele lá no meio do mato. Vamos executar ele lá no meio do mato. Eu olhei para o lado de São Vicente, que dava mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, que eu podia enxergar, e para o lado da viaduto, que dava do viaduto, da ponte, que dava mais uns 300 metros, e não vi ninguém para me socorrer. Pensei comigo, chegou o meu fim, baixei a cabeça. Aqueles homens colocaram a arma nas minhas costas, quando eu estou caminhando para entrar no meio do mato, de repente, uma viatura da polícia. Ninguém sabia de onde apareceu, o policial um falou para o outro, de onde apareceu isso? Eles ficaram espantados, onde apareceu isso? De repente a viatura saiu 2 policiais e falou, o que está acontecendo aí? Eles falaram, não, nós policial e tal, o rapaz desafiou a gente tudo aí, mas a gente ia só dar uma lição nele. Aí aqueles 2 policiais que apareceram da viatura falaram, deixa agora é conosco, pode ir embora. Pediu documentação para aqueles 2 e de fato eles eram policiais. E eles foram embora na moto e aqueles 2 policiais olharam para mim e falaram para mim, pode ir embora, meu irmão, vai na paz do Senhor. E entraram dentro da viatura. Quando eu comecei a caminhar e que olhei para trás, aquela viatura já tinha desaparecido. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Para nos guardar em todos os nossos caminhos. Para nos guardar em todos os nossos caminhos. Salmo 91:11. O anjo do Senhor, o Senhor dá ordem aos anjos para guardar-nos todos os caminhos. Salmo 35, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem o livro. Passaram-se muito tempo, 2006, tendo muito problema na vida, tendo muita luta, muito sofrimento. Veio uma prova muito grande na minha vida, eu desisti de viver e falei para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida. E andando de madrugada, 2 horas da manhã, pedindo a Deus para que tirasse a minha vida. Naquela madrugada, quando eu estou caminhando, subindo aquela mesma ponte, já trabalhando na vigilância, trabalhando num bairro próximo e subindo aquela ponte, vem um rapaz perto de mim, sozinho, de bicicleta, 2 horas da manhã, armado, olha para mim e fala assim, não é você. Não é você que a gente quer. Virou as costas e foi embora. Passado-se mais tempo, trabalhando lá na prefeitura, já na vigilância, indo trabalhar por volta de meia-noite, que era o horário que eu pegava, nessa mesma imigrante, nessa mesma ponte, eu estou subindo de bicicleta a ponte, quando vejo lá em cima, escuto o barulho de um caminhão descendo. Muito forte era o barulho daquele caminhão. E eu olhava para aquele caminhão e via que algo, o barulho dele, eu via que algo batia no ferro do guarda-reio da ponte e fazia assim, e saía fogo. E o caminhão vindo e batendo naquele ferro da ponte, fazendo, e saía fogo. Quando o caminhão chegou próximo de mim, na minha frente, aquilo bateu no ferro, fez play, saiu fogo e voltou. Era uma barra de ferro que estava no caminhão, era um caminhão segundo. Ele estava com a barra de ferro dele solta, e conforme ele andava, a barra de ferro batia na ponte e voltava, batia na ponte e voltava, batia na ponte e voltava. No momento que eu cheguei, ela bateu na ponte e voltou. Se ela bate em mim, ela partiu no meio. Aquela barra de ferro ia partir no meio. Mas ela bateu e voltou. Mais um milagre do Senhor. Trabalhando como vigilante lá na prefeitura de Cubatão, num posto, num bairro chamado Ilha Caraguatá.
Estava sentado numa praça já, em 2011. De frente ao posto que eu trabalhava tinha uma praça e eu fechava o portão e ficava sentado ali na praça conversando com alguns colegas que tinha lá. Mas nesse dia não tinha ninguém, eu estava sentado lá. Quando de repente estou olhando, isso por volta de 7 da noite mais ou menos, de uma sexta-feira. Quando de repente estou olhando, vem uma senhora, uma moça e uma criança. Numa bicicleta, uma criança que devia ter uns 6 anos por aí, em cima da bicicleta. E aquele menino vinha pedalando na frente da mãe dele, talvez a avó dele, acredito eu. Ele vinha pedalando e passou por mim, passaram por mim aquelas duas senhoras e a criança, passaram por mim. De repente aquele menino volta, dá volta com a bicicleta, vem, para na minha frente e pergunta assim, você é um servo de Deus? Eu falei, sou. Ele falou, então o Senhor manda te dizer que está te dando um grande livramento. E voltou correndo e falou para a mãe dele, não falei, mãe, que ele é um servo de Deus, e foi embora. Isso foi numa sexta-feira. Deu sábado, deu domingo por volta das 9 horas da noite. Eu indo trabalhar, eu tinha trabalhado, tinha entrado para trabalhar à noite, às 5 da tarde. E indo jantar por volta de 9 da noite de bicicleta pela Imigrante. Indo de Cubatão para São Vicente, que era uma divisa, era próximo desse bairro, os dois bairros eram próximos, só que tinha que atravessar pela Imigrante. Estou indo pela Imigrante e domingo à noite, por volta de 9 da noite, a Imigrante muito movimentada, domingo, de Paulista, subindo para São Paulo. Mas eu estava no sentido descendo, então a pista estava vazia. Quando eu estou descendo a ponte, nesse mesmo lugar onde aquelas barras de ferro, onde o Senhor me livrou naquela barra de ferro, onde o Senhor me livrou daqueles dois que queriam me matar. Quando eu estou descendo aquela ponte, vem um caminhão com um container muito grande e bate no guidão da bicicleta. A bicicleta rodopiou, o caminhão passou, o primeiro caminhão passou, tirou uma fina muito grande, passou muito próximo, que eu cheguei a sentir o vento do caminhão. Eu pensei comigo, mas por que ele tirou tanta fina? Eu fiquei pensando. Será que ele não me viu? Será que ele fez de maldade? Quando eu estava pensando nisso, veio um outro caminhão, igual aquele da frente, com um container também, e bateu no guidão da bicicleta. A bicicleta rodopiou e me jogou no meio da pista. Não vinha vindo carro nenhum, eu levantei, eu fiquei pensando. O menino falou que Deus estava me dando um grande livramento. O primeiro caminhão tirou uma fina. O segundo caminhão bateu. Qual era a ideia? Havia uma armação no mundo espiritual para que fosse tirada a minha vida naquela noite. Mas Deus, através daquele menino, disse para mim que estava me livrando. A ideia era o primeiro caminhão bater e fazer com que eu fosse para o meio da pista. E o segundo caminhão iria passar por cima de mim para acabar comigo. Mas aquele que quando eu tinha 15 anos me tirou do fundo das águas. Aquele que se revelou a mim através da sua palavra. Aquele que diz, estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Estava comigo. Estava comigo. É o mesmo que está com você. É o mesmo que quer te livrar. É o mesmo que quer tirar muitos da mentira. Estão na mentira, pensando que estão na verdade. É o mesmo que quer tirar a escama dos olhos de muitos para que enxergue a verdade. É o mesmo que quer tirar o véu do coração de muitos para que temam a sua palavra. Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está na cruz. Ele não está na posição do Senhor morto. Ele está vivo. Ele ressurgiu. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei no meio dele. Estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Mateus 20, 28, versículo 20. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. O Senhor está com todos aqueles que confiam nele, que se entregam a ele,
que o adoram em verdade e em espírito, e cuja glória seja somente ao único e verdadeiro Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus vos abençoe.